Eu fiquei um tempo encarando o envelope com a palavra agora escrita no verso, como quem espera que ele se explique sozinho. Meu tio não se aproximou, mas também não se afastou. Ficou ali, rígido, como alguém que presencia um acidente prestes a acontecer e sabe que não consegue impedir. O papel era mais grosso que os outros, quase áspero, como se tivesse sido forçado a carregar peso demais por tempo demais. Balancei-o levemente. Nada. Nenhum som, nenhuma pista. Mas havia uma sensação, algo que eu nunca tinha sentido nos envelopes anteriores. Um calor vindo de dentro. Se você abrir, meu tio disse finalmente, não tem como voltar atrás. Atrás de quê? Perguntei. Ele levou a mão ao rosto, como quem tenta impedir a própria boca de falar. Do que você pediu para esquecer. Essa frase soou como uma porta batendo dentro da minha cabeça. Eu respirei fundo. Sentei devagar. Coloquei o envelope sobre a mesa e pela primeira vez em dias senti que o silêncio entre nós não era vazio, era um aviso. Eu vou abrir, murmurei. Meu tio fechou os olhos como quem se prepara para o impacto antes do carro bater. Passei o dedo pela aba do envelope. A cola estava parcialmente solta, como se ele tivesse sido aberto e fechado muitas vezes. Não por mim, mas por alguém que manipulava meu passado com mãos hesitantes. Abri. Lá dentro havia apenas um papel dobrado, mas dobrado de um jeito cuidadoso, como quem guarda uma ferida. Eu o desdobrei devagar. Era uma frase, escrita com caligrafia trêmula infantil. Talvez minha, talvez não, e ao mesmo tempo familiar. A frase dizia, eu soltei sem querer. Meu corpo inteiro parou. A leitura me atingiu como se alguém tivesse colocado um peso no meu estômago. Eu soltei. Eu soltei quem? Meu tio se sentou finalmente sem me olhar. Essa foi a primeira frase que você disse quando chegou na minha casa naquele dia, murmurou ele, antes de pedir para tirar, antes de pedir para esquecer. Seu tom tinha uma dor tão antiga que parecia não caber mais nele. Quem eu soltei? Perguntei, a voz trêmula. Ele balançou a cabeça. Não era para ser assim, não era para ser nessa ordem. Quem era a criança da foto? Insisti. Ele respirou fundo. Ela tinha seu sobrenome, disse como quem deixa cair algo que segurou por anos. A frase bateu dentro de mim. Mas eu não lembro dela. Porque você pediu para não lembrar, disse ele. Por quê? Porque você achou que não conseguiria viver com isso. Ele não chorava, mas parecia alguém que chorou tantas vezes por dentro que o corpo desaprendeu o gesto. Segurei o medalhão entre os dedos. A foto dentro era tão pequena que dava raiva, como se metade da minha vida tivesse sido reduzida ao tamanho de uma moeda. Eu soltei sem querer, repeti, quase sem perceber. E então algo aconteceu. Não foi uma lembrança nítida, não foi uma imagem completa, mas foi um som, um estalo de metal, alguém chamando meu nome pela metade. Um vento forte, uma mão pequena e o vazio. Um vazio tão grande que parecia pesar. Eu me encolhi, tentando segurar algo que eu não tinha mais. Meu corpo respondeu antes da minha mente. Uma dor no peito, como se algo dentro de mim quisesse sair. Não dor física. Era outra coisa. Era culpa. Antiga. Enterrada. Reconhecível. Eu coloquei a mão na garganta, respirando com dificuldade. Eu estava com ela? Perguntei. Ele assentiu. Sim. Onde? Na ponte. O chão pareceu sair debaixo de mim. A ponte da memória truncada. A ponte dos recortes de jornal. A ponte que eu não devia lembrar primeiro. Você estava segurando a mão dela, disse meu tio com voz baixa. Era para ser um passeio rápido. Vocês dois sempre gostavam de ir até lá ver o rio. Ela confiava muito em você. A palavra confiava doeu. Muito. O que aconteceu? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse. O vento estava forte, disse ele. A barra de proteção era velha. Você sempre reclamou dela, lembra? Eu não lembrava, mas meu corpo lembrava. Cada músculo parecia reconhecer a sensação. Você estava subindo na barra quando ela te imitou, continuou ele. Você sempre foi o exemplo dela. Tudo o que você fazia, ela queria fazer também. Meu peito apertou. Eu soltei, murmurei repetindo sem perceber. Ele balançou a cabeça. Não, você não soltou. Ela escorregou, você tentou segurar, você se jogou para puxar. Mas eu disse que soltei, gritei sem querer. Porque você acreditou nisso, disse ele, firme. Porque culpas repetidas viram verdades. E então você veio até mim, com as mãos tremendo, igual às minhas agora,
e disse: "Me tira isso, por favor, me tira ela da cabeça, me tira a ponte, me tira tudo." As palavras dele entraram como lâminas delicadas, cortando sem rasgar. "Eu fiz o que você pediu", completou. "Tirei o que era possível tirar. Só deixei a primeira frase porque era sua, e porque você escreveu ela de um jeito que nem eu tive coragem de apagar." Eu soltei o medalhão como se queimasse. As peças começavam a encaixar, mas não por completo. Era como montar um quebra-cabeça sem saber qual imagem final deveria aparecer, mas havia mais. No fundo do envelope percebi algo que não tinha visto antes. Outro papel, pequeno, dobrado 2 vezes. Puxei com cuidado. Abri. Era uma fotografia, dessa vez inteira, e ali estava ela, a criança. Sorriso torto, cabelo preso de um jeito desajeitado, olhos tão parecidos com os meus que doíam de olhar. O ar saiu dos meus pulmões num soluço silencioso. Meu tio aproximou-se devagar. "Você prometeu cuidar dela", disse ele quebrado. "E cuidou, até onde conseguiu, mas você decidiu que a culpa te faria desistir de viver, então você pediu para apagar." Eu encostei a fotografia na testa, como se pudesse absorver pelo osso o que minha mente recusava. E então, algo realmente voltou. Dessa vez nítido, dessa vez inteiro. A mão dela, pequena, suada, segurando a minha com força, depois escorregando, a força ficando leve, a leveza virando ausência, o som da água lá embaixo. E eu chamando com o nome dela com uma voz que não reconhecia como minha. Eu gritei, por dentro, por fora, não sei. Meu tio segurou meus ombros para que eu não caísse. "Isso não é culpa sua", repetiu ele quase como oração. "Você fez tudo, tudo." Eu respirei fundo. Segurei a mesa. A imagem da ponte voltando, agora mais colorida, mais real, mais brutal. "Por isso os envelopes?" perguntei com a voz arranhada. "Por isso os riscos? Por isso tudo aparecer de novo?" Ele assentiu. "Porque alguém está trazendo de volta o que você enterrou. E não sei se é para te destruir ou para te salvar." Fiquei em silêncio até que um detalhe me atingiu. A fotografia da criança tinha um canto dobrado que escondia algo escrito atrás. Virei devagar. No verso havia uma palavra que eu nunca tinha visto, ou talvez tivesse visto e apagado. Uma palavra que não era um nome, mas parecia um voltar. Meu tio respirou fundo. "Essa palavra", disse ele, "não estava aí antes." "O que significa?" perguntei. Ele fechou os olhos. "Significa que alguém mais sabe dessa história." O envelope no meio da mesa parecia pulsar, e naquele momento percebi que a memória não era a única coisa que tinha voltado. Alguém estava ajudando, ou pior, alguém estava chamando. E eu, pela primeira vez, senti que o próximo envelope não seria apenas pista, seria escolha.